Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai ver, se meu computador permitir. Beleza. Membros estáticos. A ideia em si não é muito difícil, mas também não é facinho. Então o que são? Preciso dar atenção de vocês. O que são os membros estáticos? Lembra que em LP1 a gente escrevia nos métodos public static, nome do método? Agora a gente tirou aquele static, né, para a gente dizer o quê? Que esse método ele pertence de fato aos objetos que a gente está manipulando. Então, quando você define que um membro da sua classe ele é estático, isso quer dizer o quê? Que essa informação, quando fala membro, vocês lembram o que é membro, né? Membro, no Java. No Java, o que é membro, Dirley? Membro pode ser duas coisas membro, método ou atributo. Beleza? Então, quando eu defino que um membro ele é estático, eu estou dizendo que esse membro ele pertence à classe e não aos objetos dessa classe. Então, por exemplo, nome. Nome é uma característica para a classe ser humano que é um atributo de cada objeto. Né? Eu tenho um nome, o Dirley tem outro, o Diego tem outro e assim vai. Então, assim, a gente não poderia ter uma mesma variável para guardar essa informação porque daria conflito. Né? Eu ia escrever meu nome quando você nascesse, contrário, né? Você escreveu seu nome quando eu nasci e iria substituir. Em vez do nome estar lá o Edirley, agora passaria da Kleber, porque a gente tem uma informação só. Então, quando a gente tem a informação estática, ela pertence à classe e vai ter um espaço só reservado para ela. Quando a informação é não estática, cada objeto tem a sua. Ok? Então, o nome é um tipo de informação de instância. Quando não é estático, é chamado de instância. Fala um outro exemplo aí de característica de instância da classe humano que vocês observam. Cor, né? Cor da pele, cor do olho. Então, isso é tudo característica específica de cada um dos objetos. Agora, por exemplo, número de cromossomos. É estático, por quê? Porque para minha classe inteira, ser humano, óbvio que tenha as variações. Mas o número padrão de cromossomos que a gente tem, salvo engano, 23, né? 23 pares. Enfim, isso. Ok? Então, assim, o número para a classe inteira é o mesmo. Essa informação, ela pertence à classe, ela não pertence ao objeto. Então, quando a informação é da classe, a gente define que esse membro, né, sendo atributo ou método, é estático. Do contrário, é de instância. Beleza? Tá. Então, aqui, ó, outros exemplos de atributos estáticos. Número padrão de dentes permanentes. Então, imagina que eu tenho as classes humano, cachorro e gato. Eu sei que humano tem um número padrão de dentes 32. Essa informação seria estática, né? Porque mesmo que eu não tenha os 32, tipo no escovei caiu, o número padrão da minha espécie é 32. Beleza? A mesma coisa vale para o cachorro, para o gato e etc. Outro exemplo, número de dedos. Humano, número padrão, em cada mão 5. Cavalo diz que tem um, né? Eu até botei aí, que eu nunca vi o dedo do cavalo. Rinoceronte, 3. Enfim, são informações que são da classe e não do objeto. Ficou bem claro, né? Beleza. Tá. Beleza. Como a informação ela é da classe, eu não preciso, para eu acessar um determinado membro da classe, eu não preciso ter um objeto para intermediar esse meu acesso. Então, por exemplo, o que é o acessar um membro de uma classe? É eu ir lá num atributo dela e alterar o valor. É eu ir lá dentro da classe e chamar por um método. Isso é eu acessar um determinado método. Um determinado membro. Para eu fazer esse acesso a um membro estático, eu não preciso ter objeto. Para isso, eu acesso essa informação direto pelo nome da classe. É por isso que, lá em LP1, quando eu tinha duas classes, que naquela época a gente via como dois programas, e eu tinha uma função em uma dessas duas classes, e da outra classe eu queria acessar essa função, eu colocava nome da classe, ponto, o nome da função. Lembra? Se eu tenho assim, ó, programa 1 e programa 2. Dentro do programa 1 eu tinha uma função x. Lá no programa 2 eu quero acessar essa função x. Como que a gente fazia? Programa 1.x. Por quê? Justamente por isso, é que a gente não sabia esse negócio de estático e de instância, mas a gente estava fazendo aquilo.
Dentro da minha classe Programa 1, eu tinha um método estático, chamado x, que eu acessava ele por meio da outra classe. Como? Nome da classe, ponto, nome do método. O mesmo se aplica a atributo. Oi? Porque todos eram estáticos. Entendido? Beleza. Então aqui ó, são só exemplos. Imagina que eu quero mudar. Imagina que existe um método lá na classe humano estático chamado mudar número padrão de dedos, que recebe um inteiro. Como que eu invocaria esse método para passar? Diz aí que parece que daqui a um tempo a gente não vai ter mais um dedo. Parece que o do pé, uma coisa assim. Que seja, tá? Mudou, supondo. Tá? Agora vai passar a nascer todo mundo com 4. 6 dedos. Quem nascia com 5 que já ficava todo faz. Já era o anormal, né, da família. Tá aumentando? Mas enfim, só para ilustrar, imagina que para a classe mudou, sei lá, teve um monte de mutação aí, a partir de agora a gente vai ter, não sei se estou falando uma besteira biológica, mas a gente vai ter, sei lá, 22 pares agora em vez de 23. Então criei um método lá estático chamado mudar número padrão de cromossomos ou de dedos que recebe um inteiro. Como que eu invoco esse método? Nome da classe, ponto, o método que eu quero acessar. O mesmo vale se fosse um atributo. Beleza? Tá. Ok. Dentro do método estático, a gente tem um contexto que é chamado de contexto estático. Ok? É assim, se eu estou dentro de um método estático, eu estou dentro de um contexto estático. Dentro de um contexto estático, eu não posso acessar membro de instância. De volta. Dentro de um contexto estático, ou seja, dentro, por exemplo, de um método estático, eu não posso acessar nenhum membro de instância. O que é membro de instância? Membro de instância. Pode ser, é um atributo, mas é um atributo de instância. Lembra assim, ó, membro de instância é o que não é membro estático. Então tem membro, o membro pode ser de instância ou ele pode ser um membro estático. Se ele é estático, pertence à classe. Se ele é de instância, pertence aos objetos. Então, de volta, a frase que eu falei é: dentro de um contexto estático, eu não posso acessar nenhum membro de instância. Ok? Então, vocês sugerem que esse nome igual a Ana está marcado em vermelho por quê? Porque aqui dentro, ó, nota que eu estou dentro de um contexto estático. Meu método ele é estático. Ok, alterei a variável número de dedos, que eu estou assumindo que essa minha variável ela é estática. Ok? Então, tranquilo, eu não posso acessar membro de instância, membro estático, eu estou liberado. Ok? Mas aqui embaixo, ó, eu estou alterando nome igual a Ana. Eu não posso por quê? Se eu não tivesse esse static aqui, esse nome que eu estou alterando corresponde ao nome de quem? Não. Da instância que... Não, mas eu quero dizer o seguinte, ó, eu tenho a minha classe, por exemplo, pessoa. A classe pessoa tem o atributo de instância nome, certo? Nós somos objetos dessa classe. Se eu colocar dentro de um método de instância, que não é estático, se eu colocar nome igual a fulano, por exemplo, qual que é o objeto, dentre nós aqui, que estaria tendo o seu atributo nome alterado? Se eu colocar assim, por exemplo, se eu tirar esse static aqui e tirar essa linha, concorda que esse nome igual a Ana funcionaria, né? Ok? Aí minha pergunta, mas esse nome é o nome de quem? Quem não declarou, né? Não, compilar ele... Não, imagina que existe o atributo de instância nome, tá? Tá declarado lá. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu aparecer para vocês. Certo. Imagina que eu tenho essa classe pessoa. Ok, nada novo, né? E aqui eu tenho método em que eu vou dizer que o nome recebe
Odirley. Beleza? Não está distanciado, né? Porque quando é nome, você tem mil nomes. Não, não, são coisas diferentes. Vamos lá de volta. Esse código aqui, esse código compila? Você vê algum erro nesse código? Ô, Dirley? Mas como que vocês criaram, por exemplo, aquele exercício lá do ingerir uma batata? Foi dessa forma, não foi? Ó? Public, void, nome do método, vocês não estão praticando. E aí aqui dentro o conteúdo. Beleza? Então, esperei que vocês iriam responder, mas de fato esse código compila. Ok? Tá, mas esse nome aqui, ó, é o nome de quem? De qual objeto que vai ser esse nome na hora que ele for executado? Hã? Mas acho que eu não estou sabendo expressar bem a pergunta. Eu tenho 10 objetos na minha classe, numa outra classe. E aí eu vou invocar esse método aqui, para 2 deles, o A e o B. Esse nome aqui vai ser alterado em quais objetos? No A e no B. Beleza? Então, o meu atributo de instância, quando eu faço alguma alteração nele, eu estou alterando o atributo do objeto que invocou esse método. De novo. Quando eu faço a alteração de um atributo de instância, eu estou alterando o atributo do objeto, ou da instância, que invocou esse método aonde essa alteração está sendo feita. Tudo bem? Quando eu estou num contexto estático, igual a esse daqui, quem que é o objeto que está aqui? Ninguém. Por quê? Porque para eu invocar esse método aqui, eu preciso de objeto. Ó, de volta. Tenho a minha segunda classe, imagina que está em outro arquivo. Minha classe chama X. E dentro do método main, eu criei um objeto de pessoa beleza? Manuel.nome igual a Manuel. Tranquilo, né? Beleza? A instância seria, tipo assim, eu instancio a classe ou o objeto? Instância e objeto são sinônimos. São sinônimos. O Manuel é o meu objeto e uma instância. Não, ó, não confunde. Manuel é o meu objeto? O que é o Manuel? Não, Manuel. Manuel é a variável. Beleza? Quem que é o objeto? O objeto é isso daqui. Manuel aponta ou referencia para aquele objeto ali. Ok? A minha instância é isso daqui, ó, sendo referenciada por Manuel. Ok? Então, nesse caso aqui, evidente para todo mundo que quem vai ter o seu nome alterado nesse momento é o Manuel, beleza? Tá, e se eu chamasse aqui método, a mesma coisa, concorda? Beleza? Tá, agora eu vou transformar esse método aqui num método estático. Tudo bem? Como que eu faço para invocar esse método chamado método aqui embaixo? Não, gente, a gente acabou de ver no slide aqui, ó. Pessoa ponto nome, eu quero chamar o método. Vocês querem que comece tudo de novo? Parece que vocês dormiram a parte. Não, falando sério, quer que comece de novo? Vamos lá. Ó, o que é o membro? Membro tá tranquilo, né? Membro vai ou o método. Beleza? O membro, ele pode ser estático ou de instância. Beleza? Quando ele é estático, ele pertence à classe. Quando ele é de instância, pertence ao objeto. Dessa forma, cada objeto tem o seu. Então, se eu tenho um atributo nome e ele é de instância, e eu tiver 10 objetos, eu vou ter 10 nomes também, um para cada objeto.
Se nessa classe eu criei um método de instância, eu só vou conseguir chamar esse método de instância por meio de um desses 10 objetos. Então, sei lá, tem o método dentro da classe. Esse método é de instância. Para eu invocar ele, seja lá o que ele faz, se ele vai mostrar um system out na tela, eu vou ter que criar um objeto e por meio desse objeto invocar esse método, porque ele é de instância. Ok? Se ele for estático, não. Essa informação pertence à classe. Portanto, eu não preciso ter um objeto para intermediar nada. Beleza? Tá, então o que ele está dizendo aqui? Como que eu faço para acessar, como que eu faço para manipular uma informação de instância? Eu quero manipular, quando eu falo manipular, vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu quero, por exemplo, no caso do atributo, escrever ou ler um valor. No caso do método, eu quero invocar esse método. Eu quero manipular algum membro de instância. O que eu preciso fazer? Eu tenho que criar o objeto, beleza? Atribuir a uma variável e por meio dessa variável eu faço essa manipulação. Beleza? Já no caso do membro estático, não. No membro estático, como que eu vou fazer para manipular esse membro? Eu vou usar o próprio nome da classe. Pode ver que aqui eu não crio objeto nenhum. Humano é o nome da minha classe, ponto, o nome do membro que eu quero acessar. A sintaxe é a mesma, com a diferença que para membro de instância, em vez do nome da classe aqui, eu teria o nome da variável de referência. Beleza? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu consigo concluir com base nessa, com base nessa invocação aqui, que mudar número para dedos é um método de instância ou um método estático? Estático. Beleza? Porque se ele fosse de instância, eu teria que ter um objeto de humano criado e esse objeto que faria essa invocação. Beleza? O mesmo vale se eu criar um atributo estático. Se eu quiser alterar, por exemplo, o atributo chamado x da classe humano, eu colocaria atributo estático. Eu colocaria humano.x igual a alguma coisa. Até aí, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, como que eu faria? Eu tenho a minha classe pessoa. A minha classe pessoa tem um método estático chamado método. E eu quero invocar esse método aqui nessa outra classe. Como que a gente faz? Pessoa.método. Ok? E se eu tirasse esse estático aqui? Vou criar uma variável de que tipo? Tipo pessoa. Como é seu nome? William. Vou chamá-la de William. Vou instanciar um objeto e dizer que o William aponta para esse objeto. Ok? William.método. Ok? Beleza. Então, considerando isso daqui, ó, esse método, lá nessa nossa outra classe, está alterando o atributo de instância ou estático? Nome. Um atributo de instância, nome. Então, eu sei que qual que é o objeto que vai ter o atributo nome alterado para o Dirley? O objeto referenciado por William. Ok? Tá, agora, se eu transformar isso daqui em estático, eu vou ter que voltar para essa invocação. Beleza? Imagina que isso daqui pudesse ser compilado. Ok? Então, ele ia entrar aqui e ele iria alterar o nome. Ele vai alterar o nome de qual objeto? Não tem objeto. É justamente por isso que dentro de um contexto estático, eu não posso acessar a informação de instância. Membro de instância não é acessado em contexto estático. Beleza? Por quê? Porque no contexto estático não existe um objeto que está invocando esse método. Oi, Dirley? Beleza? Tá, então é isso que ele está querendo dizer. Por isso que esse nome aqui está em vermelho. Por dar número de dedos é estático. Número de dedos eu estou assumindo que é uma variável estática. Então, beleza. Acesso normal. E aqui eu estou mudando o nome para Ana. Mas o nome de qual objeto? Não faço ideia. Não vai compilar. Ok? Já o contrário é válido. De dentro de um contexto não estático ou contexto de instância, eu acesso tanto os membros de instância quanto os estáticos. Ok? No estático, só estático. No de instância, estático e de instância. Então, ó, de volta. Imagina que esse nome aqui, o Dirley, é estático. Beleza? Para transformar ele em estático, só colocar o termo estático.
Beleza? Isso daqui compilaria? Não por que você supõe? O nome é uma variável de instância. Nome é uma variável de instância ou uma variável uma variável estática? Estática. Isso daqui compilaria ou não? Quem também acha que não compilaria? Ô, Dirley, de largar na mão, hein? O Dirley compila por quê, ó? De volta. O Dirley, às vezes eu falo meio esquisito, mas quando você me entender, pode falar, professor, fala de novo que eu não entendi. Ainda mais que esse monte de termo esquisito. Dentro de um contexto estático, ok? Eu não consigo acessar membro de instância. Mas membro estático eu acesso. Beleza? Então, ó, isso daqui, o que é um contexto estático? Um exemplo de contexto estático é eu estar dentro de um método estático. Ok? Então, concorda que aqui eu estou dentro de um contexto estático, né? Dentro de contexto estático, eu não acesso membro de instância. Nome é um membro de instância? Não é, porque eu declarei ele como sendo estático. Logo, isso daqui compila. Beleza? Pergunto para você de volta, ô Dirley. Agora, compilaria? Ao que estava, mas não compilaria por quê? Exatamente, porque nome é de instância e eu estou dentro de um contexto estático. Agora, mais um caso. Isso daqui compilaria? Pode ser sincero, acha que compilaria? Eu acho que não. Não? Ó, vamos rever as regras, ó. No contexto estático, ok? No contexto estático, primeira regra. Só se acessam membros estáticos, ok? No contexto de instância, isso, se acessam membros estáticos e de instância, ok? Essas aqui são as regras. Então compila. Por quê? Ó? Porque aqui eu estou dentro de um contexto estático ou de instância? De instância. A variável que eu estou tentando acessar é estática. Então vai acessar por conta dessa regra aqui. Beleza? E se aqui fosse também de instância, também compilaria. Beleza? Entendido? Tá, então seguindo. O mesmo vale aqui dentro. A main, que a gente sempre criou e utilizou, ela é um método estático também. É um método estático que tem como parâmetro um vetor de string. Por quê? Porque o Java quis assim. Ok? Mas ele é um método normal como qualquer outro método que você cria. A única diferença é que ele é o filho rico. Ele é um método que é automaticamente chamado pelo Java. Os outros não são chamados automaticamente. Ok? A gente já viu para que serve esse string args aqui, né? Ou ainda não? É bem tranquilo, ó. Eu tenho a minha classe, vou chamar essa classe de teste. E aí, pode falar o Dirley? Dá para relembrar. Ó, então, isso aqui é a minha main. Agora a gente vai começar a entender, a iniciar... Entender tudo que a gente insere dentro do código. Por enquanto, o public a gente não sabe, mas a gente vai saber o que é. Ok? O estático agora a gente já sabe para que serve. Beleza. Esse args que o Java optou por colocar em todas as suas mains que são invocadas automaticamente por ele, serve para quê? Para você passar informação para o seu programa via linha de comando. Tá? Então, o que é linha de comando? Tela preta. Ok? Eu estou aqui na tela preta, eu quero executar o meu programa e eu quero que ele mostre um texto que eu vou escrever aqui na linha de comando. Como que eu faço para transferir a informação daqui lá para o meu código? Você vai utilizar esse vetor args aqui. Como que você faz isso? Eu vou compilar normal o meu código. E toda a informação, na hora de eu executar, toda a informação que eu quiser passar para esse meu programa, eu passo separado por um espaço na frente do Java.
Então, Java, teste, aqui eu poderia passar, por exemplo, Odirley, Diego, Manuel. Não vou fazer bullying, não. Naldo, William, Kleber e... Você de trás? David. Beleza? O que ele vai fazer com essa informação aqui? Ele vai colocar cada um desses elementos que foram separados por um espaço numa posição do vetor. Tá? Aqui, se eu apertar Enter, ele de fato vai passar. Só que como eu não pedi para fazer nada, ele não vai fazer nada. Vamos testar para ver se eu não estou mentindo para vocês. Vou criar um for, que vai de 0 até o tamanho do vetor. Lembra disso, né? Beleza? E mais. E aí vou mostrar cada elemento desse vetor. Beleza? Então, O vetor, então, é o args. ó, esse daqui, ó, é isso que a gente precisa fazer agora. E decifrando os nossos códigos. Se você for observar, isso aqui é um parâmetro normal, como qualquer parâmetro que eu declarar no meu método. Se eu fosse declarar um método, por exemplo, chamado x, que tem um atributo inteiro, eu não colocaria int e daria um nome para ele. O nome dele poderia ser args. Ele é um vetor de string. Entendeu? Beleza? Então aqui, salvei, vou compilar. E executar. Oi. Só que mostrou de delay sempre por quê? Porque eu botei 0 aqui, né? Isso. Oi, maravilha. Hã? Já é chamada, tá pronta. Beleza? Então assim, ele não tem nada de especial do que algum método nosso não teria. Beleza? Tá, então voltando lá ao tópico. Então aqui na minha main, ó, a main é estático. Isso daqui compilaria, Odirley? Esse systemout.println aqui compilaria? Compilaria. Beleza? Alguém discorda ou não entende? Beleza. Isso. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Isso daqui compila? Não, aqui tá dentro da main. Isso aqui compila? Duvido alguém falar o porquê que não compila. A gente já viu o porquê que não compila. Não. Valor inicial. Variável de método recebe qual valor inicial quando ela é declarada? Não. Variável de método não recebe valor nenhum. Se você não escreveu um valor na variável, ele não vai poder ser lido enquanto esse valor não for escrito. Então, por exemplo, se eu tentar compilar a minha teste, ele vai falar para mim, ó, que a minha variável, ele ainda é cínico ainda, né? Pode não ter sido inicializada. Beleza? Então, assim, olhando para isso, e com base nisso que eu falei, vocês supõem que isso daqui compila? Estendendo a mesma ideia, compila ou não? Estendendo a mesma ideia, não. Beleza? Agora eu vou mudar um pouquinho, ó. Se esse int a, em vez de estar aqui, ele estivesse aqui. E esse método, em vez de ser estático, fosse de instância. Isso daqui compila? Sim, por quê? Mas a gente já viu isso em aula também. Variável, vamos lá, variável de instância, quando o objeto é criado, recebe qual valor? Não necessariamente 0, né? O valor padrão correspondente ao seu tipo. Ok? Então, sempre que eu criar um objeto, ó, se eu tiver numa outra classe, eu criei um objeto de teste chamado A, beleza? Se eu chamar um systemout.println, o A fica difícil aqui, né? Vou chamar de var. Se eu colocar var.a, vai aparecer aqui o número 0. Ok? Por quê? Duas coisas diferentes. Variável de método é uma coisa, variável de instância ou estática é outra. Tá? Variável de método não recebe valor inicial. As outras recebem.
que é o valor padrão do tipo delas. A mesma coisa vai valer para a variável estática. Então, nesse compila e imprime o quê? 0. Por que imprime 0? Porque o tipo é inteiro e o valor padrão inicial do tipo inteiro, de qualquer outro tipo numérico, é 0. Beleza? Variável, sempre que fazer esse pergunta variável global e variável local, em qual tempo? Já. Ó, a pergunta do Dirley foi, existe variável local e variável global, né? Isso é um conceito de programação em si, independentemente de linguagem, que no Java ele não se aplica na teoria, tá? Na prática você pode fazer uma analogia. O que é uma variável global? A variável global dentro dos programas é uma variável que eu declaro ela aqui, por exemplo, int x, isso fora do Java, tá? E aí dentro de todos os meus métodos, por exemplo, tem um método aqui A, aqui dentro eu posso usar esse x, dentro do método B eu posso usar esse x também, beleza? Ela está global, ela está disponível a todos. E a local é a variável que eu declaro aqui dentro desse método. Só que isso não se aplica a Java. Você pode estender a ideia dizendo que os atributos de instância e os atributos estáticos são variáveis globais. Por quê? Porque ele pode ser acessado nesse método aqui, se tivesse um outro também poderia, e assim vai. Mas assim, não é tecnicamente correto você chamar essa variável de variável global. Ok? Mas tem linguagem que tem. Ok? Foi? Então, beleza, seguindo. Não necessariamente. No caso de algumas linguagens de programação, sim. Lá em cima, no começo, né? E depois usando os métodos. Aqui no Java, se eu trocar isso daqui e colocar aqui, isso aqui continua compilando. Tá? Para ele é indiferente se isso está aqui ou isso aqui está aqui. Ok? Beleza. Então, seguindo. Então, é isso que está sendo dito aqui, que a variável estática, assim como as variáveis de instância, recebem um valor inicial. Variável de instância recebe esse valor inicial em que momento? Variável de instância recebe esse valor inicial em que momento? Não. Não. Também não. Quando que a variável de instância recebe o valor inicial? Chuta, Clever. Não. Quando o objeto é criado. O objeto foi criado, todas as variáveis de instância recebem o valor inicial. Mas e a variável estática, sendo que não tem objeto para ela? A variável de instância estática recebe o valor inicial quando a máquina virtual Java, o JVM, entende que aquela classe vai ser utilizada. Então, por exemplo, na hora em que ele começa a compilar meu código, essa main aqui, e aí ele vê que a classe teste vai ser utilizada, ele vai lá e faz a inicialização das variáveis, antes de qualquer uso dessa classe, uma única vez. Beleza? Diferente das variáveis de instância. Cada objeto vai ter a sua inicializada no momento em que o objeto foi criado. Beleza? Tá. Se eu quisesse, para esse caso aqui, ó, se eu executar essa classe teste e chamar o método, concorda que vai aparecer o número 0? Essa classe teste aqui, do jeito que ela está, ela compila. Se eu tentasse executar, criar um objeto de teste e chamar pelo método. Alguém não visualiza que apareceria o número 0? Se eu fizer isso aqui, ó, imagina que x está dentro de outro arquivo e eu colocasse var.método. O que vai aparecer na tela aqui? Alguém não vê que vai aparecer 0? Pode ser sincero. Todo mundo vê? Beleza, vai aparecer 0. Mas eu não quero. Eu quero, sem mexer nessa linha aqui, eu quero que apareça 50. O que vocês fariam? Sem mexer nessa linha aqui. Posso fazer tudo
Na verdade, sem mexer nisso aqui inteiro. Posso adicionar mais métodos se eu quiser, o que for. Só eu quero que lá embaixo apareça 50. Hã? Sem mexer aqui. Não, só mexendo nessa linha aqui onde eu tô, na linha 6. Adicionando o código só aqui. Vai, Diva, acorda. Quero que aqui apareça 5, 50. Qualquer valor diferente de 0. Hã? Faz sentido o que você está falando, mas você consegue intervir de alguma forma com algum conceito que a gente já viu. É, mas aí a gente estaria mexendo lá em cima, né? Tô chato, eu quero que mexa na linha 6. Da linha 6 em diante, o que você quiser adicionar. Ela não recebe, não pode receber um valor que é void. Ela não recebe. Tenta lembrar do que a gente viu, olhando esse código aqui. Como que eu faria para aparecer 6 aqui? 6, qualquer número diferente de 0. Valendo um vale de 5 reais na cantina. Não, é sério, é 5 reais na cantina. Opa! Me deu. Não, quantas linhas você quiser. Se você tiver 1 milhão de linhas aqui, ó, tranquilo. Desde que não mexa nada aqui pra cima. Não, é só com coisa que a gente viu. Professor, será que é no ar isso ali? Não, não. Aqui dentro, ó. Aqui. Ah, é dentro. Aqui dentro, né? Bom, menos mal porque eu não tenho 5 reais mesmo. Mas o que a gente poderia fazer aqui é... O que a gente está fazendo aqui? A gente criou o construtor. Dentro do construtor, eu alterei o valor para 5. Beleza? Vai aparecer 5 aqui embaixo? Vai aparecer 5 aqui embaixo. Por quê? Quando o construtor vai ser chamado? No momento em que o objeto for criado. Beleza? Ele vai passar, vocês não estão estudando. Ele vai passar pelo construtor, vai atribuir o valor 5 para a variável, beleza? E aí vai continuar a execução normal. Tá aí, beleza? E a variável estática? Como é que eu vou fazer? Né? Se eu quisesse usar dessa mesma ideia. A variável estática tem um bloco que se parece com um construtor, tá? Mas não é. Se chama bloco de inicialização estática, que você vai escrever static, abre e fecha, chave. Aqui dentro é o código que vai ser executado logo em que a classe for carregada. Entendeu? Então é similar ao construtor, tá? Mas não vai falar que o professor Kleber ensinou que existe construtor para classe, tá? É similar, e a ideia é parecida, ok? Então aqui dentro, por exemplo, eu quero que essa minha variável aqui seja estática e eu quero que ela inicie, por exemplo, com o valor 1.500. Beleza, você pode vir aqui e colocar 1.500. Beleza? Se aqui embaixo eu colocasse systemout.println, systemout.println, teste.a, quanto que apareceria? 1.500. Beleza? Entendido? Foi? Tá, vamos assim. Tá. O que vocês supõem que esse código aqui está fazendo? Em especial, essa variável contador. Para que você visualiza a lógica e tenta entender o porquê que criaram ela aí e o que ela está fazendo? Hã? A variável de instância id, você supõe que está aí para quê? Hã?
Esse ID está aí dentro para considerar como sendo um identificador de cada pessoa. Concorda que ele é de instância, né? Cada pessoa vai ter o seu. Se eu disser para vocês que esse código, do jeito que ele está aqui, ele garante, de certa forma, que todo objeto que eu criar, eu nunca vou ter dois objetos com o mesmo código. Garante isso? Com base no que a gente está olhando só aqui, né? Se eu criar e sem tentar forçar nada por fora. A hora que eu criar o primeiro objeto vai receber, o ID dele vai receber quanto? De fato é 1, mas eu já explico por quê. 1. O segundo, 2, e assim vai. Todo mundo visualiza isso? Então, ó, se eu vir aqui, considerar essa classe, e aqui na main eu colocar pessoa P1 igual a new pessoa, e colocar systemout.println p1.id, vai aparecer 1. Beleza? Se entre isso daqui eu colocasse P2 new pessoa, concorda que vai aparecer 1 e 2? Beleza? Concorda? E se eu tivesse, em vez de ter feito aquilo dali, eu tirasse essa variável id? Tipo, eu quero essa variável id. Eu vou colocar direto assim, ó. Static int contador, no construtor, eu dou um contador mais. Não resolveria também? Hã? Contador. O ID. Ah, sim, aqui embaixo estaria errado, né? Beleza? Tá. A minha variável de instância, a minha variável de referência, ela pode também acessar membro estático. Ok? Então aqui, acho que seria coerente, então, eu mudar aqui para contador e aqui para contador. Beleza? Resolve o problema? Produz o mesmo resultado? A hora que eu executar isso daqui, vocês supõem que vai aparecer o quê? 1 e 2? Vamos por partes. Embora eu esteja acessando minha variável contador por meio da minha variável P1, essa variável aqui é estática, concorda? Para esses dois objetos aqui, existem quantas variáveis? Hã? Número. Quantas variáveis contador existem para esses dois objetos? Uma só, porque ela pertence à classe. Beleza? Então vamos tentar simular o que o código faria. A hora que eu executar isso daqui, vai passar lá pelo contador, concorda? Antes de passar pelo contador, pelo construtor, quanto estava valendo a variável contador? 0. Todo mundo visualiza? 0. Aí ele vai entrar aqui no contador, variável contador vai para 1. Tudo bem? Ok? Vai para a linha seguinte. Ok? O contador vai para quanto? Para 2. Na linha de baixo eu venho e peço para imprimir o contador. Quanto que ele vai mostrar? 2. E aqui embaixo, 2 também. Por quê? Porque se eu quero uma informação específica para cada objeto, essa informação tem que ser de instância. Do contrário, ela vai ser estática e vai ter uma para a classe só. Se eu alterar ela por meio de um objeto ou por meio da própria classe, é o mesmo local que eu estou mexendo. Se aqui eu viesse e colocasse assim, ó, p2.contador igual a 150. Quanto apareceria aqui? 150. Ok? Beleza? Então, seguindo. Aqui, então, o que ele está fazendo? Ele está garantindo, de certa forma, que toda pessoa criada, todo objeto de pessoa, está acabando já, Manuel. Todo objeto de pessoa vai ter um ID único e sequencial. O primeiro 1, o segundo 2, 3 e assim vai. Aqui só um detalhe, sem relação nenhuma com o tópico da aula, é que vocês ficaram na dúvida se seria 0 ou se seria 1. Tá? Isso aqui é uma particularidade que é o seguinte, se o mais estivesse depois, ele primeiro faz a leitura, depois incrementa. Se o mais está antes, ele primeiro incrementa, depois faz a atribuição. Então, se a gente for trocar isso daqui em miúdos, vai ficar assim, ó. ID igual a contador mais é equivalente a ID recebe contador, contador recebe contador mais 1. Ok? Se o mais estivesse antes, isso aqui seria
equivalente a isso daqui. Beleza? Certo? Tá, então por isso que o primeiro objeto vai começar com 1. Se o mais estivesse depois, começaria com 0. Beleza? Certo. Então, seguindo, ó. Então, olha, aqui é exatamente o que a gente fez. Quanto que vai aparecer aqui embaixo? Já está a resposta ali, né? 3. Todo mundo visualiza por que vai aparecer 3? Ô, Dirley, por que vai aparecer 3? Considerando que pessoa tem esse código aqui, ó. Isso. Por que vai aparecer 3? Ele está declarando três objetos que foram declarados. É só cuidado com, as palavras. É que não foram declarados, foram instanciados ou criados. É porque declarar é variável, tá? Isso, porque foram criados 3 objetos. Por consequência, ele passou quantas vezes pelo construtor? 3 vezes. Beleza? A cada vez que ele passar, ele entrou aqui dentro, atribuiu o valor de contador, vou voltar aqui, o valor de contador mais 1 para a variável id do objeto que está sendo criado, beleza? Depois passou pelo segundo, passou pelo terceiro. Ok? Na hora em que eu pedir para mostrar o conteúdo da variável contador, ele vai estar com o valor 3. Ok? Beleza. Se eu tivesse P1 ponto contador, tudo bem para todo mundo que também seria o 3? Eu posso acessar uma variável estática por meio de uma variável de referência, sem problema. O contrário que não é válido. Eu não posso acessar um membro de instância pela classe, pessoa.nome. Não vai funcionar. Beleza? Aqui, P2, mesma coisa. Evidente. P1.id. Todo mundo visualiza que vai aparecer 1 aqui? P2.id vai aparecer quanto? P2.id. Hã? 2, né? P2.id, 2. Pessoa.id, óbvio que não vai compilar. Ok? Beleza? Então, seguindo. Aqui é o que a gente já tinha visto, né? Eu estou tentando acessar uma variável de instância dentro de um contexto estático. Ok? Em alguns slides, para declarar os atributos, eu estou colocando esse public aqui. Por hora, ignora. Tá? Era para ele não estar aí. Se colocar sem, continua para o que a gente está vendo funcionando do mesmo jeito. Ok? Então aqui está falando sobre o bloco de inicialização estático. Eu posso ter mais de um bloco de inicialização estático aqui. Como que ele vai executar? Ele vai executar na ordem que eles aparecem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui contador igual a 5, e embaixo eu copiar e fazer outro bloco estático e colocar 20, a minha variável vai ficar com o valor 20 no final. Ok? Aqui é só um exemplo de utilização. Então, ó, eu tenho a minha variável raio para cada um dos meus objetos da classe circunferência. Então, toda circunferência tem seu raio, né, que pode ser diferente. O valor de π, lembra desse tal desse π aí? O valor de π, ele vai mudar de uma circunferência para outra? Não, vai ser o mesmo, né? Então, pode ser coerente para a gente dizer que essa minha variável π, ela é estática, beleza? E eu quero que ela inicie com o valor 3.14, beleza? Coloco ela no bloco estático. E aqui, beleza, ó, na minha main, criei a minha circunferência, atribuí ela a C1, então C1 está apontando para ela, coloquei um raio de 2.0 nesse C1 e aqui pedi para ele obter a área. Ele vai entrar aqui em obter a área. Quanto vai estar valendo esse π aqui? 3.14, porque nesse momento aqui, em que ele precisou carregar a classe, ele foi lá, passou pelos blocos estáticos, configurou como 3.14 e nesse momento está valendo 3.14. O raio valendo 2 e ele faz a conta correspondente. Beleza? Acabou já. Então tentem fazer, antes de vocês tentarem fazer, eu vou corrigir o exercício da aula passada. Nossa, é um monte ainda. Então vamos lá. Então vamos para o exercício
Quem tentou fazer o exercício? Beleza. Seria importante se vocês tivessem feito. Esse negócio aqui é chato de entender. Tá, então vamos lá. Isso daqui. O negócio ficou mudando, Larissa. Você vai usar quando você estiver, por exemplo, instalando a aplicação num servidor, é provável que você use. Quando o NetBeans largar na mão, com framework também. Dentro da IDE, isso acaba sendo suprimido. A própria IDE configura para você. Só que vai existir situação, muito provavelmente, em que você não vai ter a IDE ali para te dar o suporte. E não é assim, ele é chato de entender, mas ele não é difícil. É meio que óbvio, tipo, eu estou precisando encontrar uma classe, onde que ela está. Informa o diretório para ele. É um class path. Ok? Então vamos implementar isso aqui. Ó. Então o que o exercício pede? Pô, criei o exercício personalizado para vocês não fazerem, hein? Ó, ele pede que a gente crie essas 4 classes aqui, beleza? Aí ele sugere aqui uma pasta, pode ser uma pasta qualquer, dentro do seu estrutura de diretórios, beleza? E aí só segue, né? Escolhida a pasta, vai ter uma subpasta chamada BR. Aqui uma subpasta chamada BR, que dentro tem uma subpasta chamada com. Ok? Ele pede que na classe não tenha nada, para simplificar. Então vamos lá. Então eu vou criar a minha classe, ele quer que a classe se chame. Isso daqui, ó, esse é o nome da minha classe. Como que eu faço para criar essa classe aqui? Vai lá, William. Uma classe é sua. Como que a gente faz para criar ela? O nome da minha classe vai ser esse. BR com o nome completo dela. BR com William classe 1. Tá, então o que você digitaria aqui? Public class, classe 1. Aqui em cima poderia apagar isso aqui tudo? Não é importar agora. Vamos lá, por partes. Ó, de novo. Quando que a gente precisa importar uma classe? Alguém lembra? Quando que a gente precisa importar uma classe? Quando a gente, independentemente da classe, não só na principal. Quando a gente vai utilizar essa classe dentro de outra, ok? E essa classe não está aonde? Eu estou a classe A quer usar a classe B. Eu vou precisar utilizar um import que seja em que situação? Se elas não estiverem no mesmo pacote ou... Tem mais uma regra. Eu vou precisar importar dentro de A a classe B, se a classe B estiver no mesmo pacote da classe A, ou se essa classe B estiver no pacote Java Lambda. Beleza? Tá. Eu sou obrigado a importar toda a classe que não está no pacote da classe que está utilizando e não está na Lambda? Eu sou obrigado? Quero dizer o seguinte, ó. Imagina que essa minha classe aqui, essa que eu tô, tá? Ela está no pacote Clever. Eu quero utilizar aqui dentro da minha main. Imagina que está escrito public static void main. Dentro dessa main aqui, eu quero utilizar a classe William, que o nome completo dela é BR com William. Ok? Para eu utilizar essa classe aqui, para eu criar um objeto dessa classe, eu sou obrigado a importar ela? Ela não tá, ó. Pode ver que o pacote dela é BR, o nome dela é BR com... Não é BR com William. Tá? E eu tô dentro do pacote Clever. Aqui dentro eu sou obrigado a importar? Por que não, Clever? Isso, não sou obrigado, por quê? Porque eu posso utilizar o nome completo da classe. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, A igual a new e crio o objeto. Aonde que entra a vantagem da importação? Aqui o nome dessa classe é relativamente pequeno, BR com William. Agora imagina que a pessoa que produziu isso aqui
colocou ponto William. Qual que é o seu sobrenome, William? Michel, ponto principal, ponto William. Imagina toda hora que você for utilizar essa classe, você tem que escrever esse nome desse tamanho. Né? Seria muito mais cômodo você só colocar William. Tá, só que como que o Java vai saber se esse William está na classe X, no pacote X, no pacote Z ou no pacote que for? Você vai importar ela aqui em cima para deixar o Java consciente disso. Então, você vai vir aqui e vai colocar, ó, importa para mim essa classe, e toda vez que eu disser William aqui dentro, saiba que o William é isso daqui. Ok? Então, para isso que é a importação. Dúvida? Isso não é o tópico hoje da aula, só para a gente deixar as coisas separadas. Beleza? Tá, agora vamos lá. Então, William, viu que aqui a gente não precisa importar, por enquanto? Porque a gente só quer criar essa classe aqui, né? Ó, essa classe. Beleza? Você sugeriu que a gente colocasse public class classe 1. Como que eu vou fazer para incorporar esse restante do nome aqui à classe 1? Eu gravo aula, os caras faltam e não assistem, gente. Que é isso? Você vai colocar aqui package, beleza? Até o nome da sua classe. Beleza? Então, package, public class parará, isso aqui tudo soma, ele não quer que a nossa classe tenha nada. Certo? Ok, vou salvar ela. Se o exercício não tivesse imposto nenhuma restrição de local para eu salvar essa classe, Naldo, em que pasta eu teria que salvar essa classe 1? Independentemente da restrição do exercício, tá? Estou livre aqui qualquer pasta. Aonde eu poderia... Porque se eu não tivesse isso daqui, concorda que eu poderia salvar c2.temp /classe1.java? Beleza. Minha pergunta é, agora eu tenho isso daqui. Não tenho restrição nenhuma. Aonde eu tenho que salvar esse arquivo classe1.java? Dentro de uma pasta chamada... Dentro de uma pasta chamada William. Isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar uma pasta chamada BR, dentro da pasta BR uma pasta chamada com, dentro da pasta com uma pasta chamada William. E dentro da William, classe 1.java. Aonde? Não, onde você quiser. Ok? O exercício impõe pra gente que a gente salve ele numa pasta que eu vou me lembrar dela depois. Para mim, essa pasta vai ser c2.temp. Ok? /temp /aula de hoje. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou salvar dentro da pasta 374.11.09. Pô, gente, cadê a pasta? 374.11.09. Aqui dentro eu vou criar a pasta BR. Dentro da BR, a pasta com. Dentro da pasta com, a pasta William. Beleza? E dentro da pasta William, classe 1.java. Beleza? Agora eu vou criar a classe 2. Vai lá, Diego. Package RAM. Com ponto Diego. Beleza? Public class, classe 2. E acabou. Ok? O exercício pede para eu salvar essa classe dentro da pasta que eu escolhi e dentro de BR. Mas BR, professor, já é uma pasta de um pacote. Para o Java, tanto faz. Para ele, aquele BR ali também vai ser uma pasta normal. Ok? Então, eu vou salvar ele. Por consequência... Ó, então, voltando aqui na estrutura de diretórios. Deixa eu ter que trocar essa máquina. Então, ó. Aqui está o diretório. Aqui está o diretório BR. Beleza? Ele quer que eu salve aqui dentro. Só que a minha classe está dentro do pacote com Diego. Então eu vou ter que criar uma pasta com, como aqui já tem, eu vou reutilizar. Beleza?
E aqui dentro, paralela à pasta William, eu vou criar a pasta Diego. Classe 2.java. Beleza? Tá, seguindo. A classe 3, ô Dirley. Vamos lá. A classe 3... Me ajuda aí, ô Dirley. Package, aham. Isso, aham. Public class, classe 3. Beleza? O exercício pede que eu salve essa classe a partir da pasta br com. Ok? Então vamos lá. Vou salvar ela. Beleza, vamos voltar aqui na estrutura de diretórios. Beleza, ó, então, vou voltar mais uma. Então, ele quer que eu salve a partir de, ok? A partir de br com. Ele quer que eu salve a partir daqui, ok? Cria uma pasta de relay? Não. O que ele quer aqui é o seguinte, ó, que eu crie aqui dentro uma pasta br, ok? Ele quer que eu salve toda a estrutura dessa minha classe dentro de br com. Como que você vai fazer depois para se virar e fazer o Java enxergar é o objetivo do exercício. Na prática, isso aqui dificilmente vai acontecer, tá? O intuito de dificultar é para você realmente entrar em contato com a situação. Então, aqui dentro, eu vou criar a pasta br, que dentro vai ter a pasta com, que dentro vai ter a pasta Odirley. É mesmo? Tá bom, ajuda muito. Tá, então criei a 3. Não contente, o professor tem ainda uma classe 4. Pô, achei que o Douglas ia estar aí hoje. Então vamos lá, vou criar por ele. Então, a do Douglas. E ele quer que salve isso daqui dentro da pasta com, só que lá paralela à pasta br. Ok? Então, ó, eu vou subir aqui um monte. Não é nessa com aqui, tá? É paralela à pasta br. Putz, vou ter muito mais. A máquina tá lenta e eu ainda erro. Beleza, então aqui dentro eu tenho que criar a pasta com, ok? Ô, Dirley. Então, com, beleza. E lá dentro eu vou ter qual pasta? Net. E dentro da net, Douglas. E aqui dentro, classe 4.java. Ok até aí? Essa é a parte fácil. Agora, o complicado vai ser isso daqui, ó. Agora ele quer que eu crie essa quinta classe. Ok? Então, mesma coisa. Public class. Packaging. A minha classe vai se chamar programa. E dentro dessa classe, ele quer que eu crie um objeto de cada uma dessas 4 classes que eu criei. Ok? Então me ajuda aqui, José. Enquanto você pensa, eu vou ir salvando. Ele quer que eu salve isso daqui dentro da pasta que eu criei em uma pasta chamada vai dar trabalho. Isso você com ódio fazendo exercício, tendo que aguentar piadinha do professor, né? Vamos lá. 11/9. Aí eu vou criar uma pasta aqui.
vai dar trabalho. Lá dentro vai ter BR. Aqui dentro vai ter com Edu. Aqui dentro vai ter IFMS. Por fim, dentro vai ter programa.java. Ok? Vamos lá, José. Você mesmo. Eu quero criar um objeto de cada uma das 4 classes que eu criei anteriormente. Classe 1, classe 2, 3 e 4. Ah? Eu tô na mãozona. Classe 1. Tá, beleza. Aham. 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 Perfeito. Falta alguma coisa especificamente para essa linha? Para essa não, certeza? Mais uma chance. O Java vai saber quem que é classe 1? Na verdade, sua fala não é porque eu estou usando o Notepad, tá? Se fosse isso, NetBeans ou Eclipse, também seria necessário. A diferença, o NetBeans ou o Eclipse vai fazer isso para você, ok? Tá? É que o código que você vai produzir lá é o mesmo código que você vai produzir aqui. Tá, então o que eu faço para corrigir isso daqui? Vamos lá. Onde, assim? Isso. Como está em pacote diferente, eu vou importar. Import br com William. br com William. Ponto, classe 1. Todo mundo visualiza que vai ser a mesma coisa para as outras 2 classes, né? 3. Nenhuma está no mesmo pacote. Então, vou importar a classe com Diego, classe 2, independentemente do local aonde essas classes estão. O Java só vai considerar a partir da sua diretiva package. Okay? Ele não quer nem saber onde está, você que vai ter que informar para ele. Então, com Diego, classe... Aí vai ter a BR com Odirley. BR com Odirley, classe 3. E por fim, NetDouglas. NetDouglas, classe 4. Beleza? Agora, tranquilão, né? Classe 1, classe 2, 3 e 4. Ok? Essa classe programa, ela está dentro do classe, né? Ela está dentro de 374.1109, vai dar trabalho. Mas mesmo que não tivesse, tá? Para o Java, ele só vai considerar pacote. Ele assim, ele não vai estar se importando aonde que você salvou. Por quê? Porque o trabalho vai ser seu de informar para ele posteriormente aonde você salvou isso tudo. Ele só vai procurar nas pastas que você falar para ele. Mas não importa lá, no caso, não precisa sair da pasta, essas coisas. Não. E para ele, o fato de você estar, por exemplo, no pacote BR e uma outra classe está dentro do pacote BR com é uma mera coincidência de que os nossos pacotes começam com as mesmas letras. Tá? Ele não faz essa ideia de que, eu estou dentro de um pacote, você está dentro de um pacote que está dentro do meu pacote. Não. Para ele são coisas distintas. br.com é totalmente diferente de br.edu. Para ele. Então dá um certo nó por conta disso. O Java ele não vai estar considerando sistema de arquivos. Você vai ter que depois se virar para passar para ele, mas aqui ele está considerando assim, ó, o nome da classe é tal. Aonde que ela está? Problema seu. Beleza? Tranquilo? Tá, então, feito isso daqui. Só que agora é que vem a zica, né? Vamos por partes. Vamos compilar a classe 1. Vou aumentar aqui para a gente ver a localização dela. Eu vou copiar
Eu vou copiar isso aqui pro Notepad para ficar mais visível pra gente. Ixi. Então, ó, as nossas classes são essas daqui, e a localização delas são essas. Beleza? Como que eu faço para compilar? Quero compilar uma a uma, tá? Não quero compilar lá o programa. Como que eu faço para compilar a classe 1? A BR com o William classe 1. Vamos lá. CD, deixa eu diminuir a telinha aqui. CD 374, certo? Você poderia colocar C2 barra temp barra 374, mas como a gente já tá na temp, né? 374 1109. E agora? Javac, classe 1.java, é isso? Isso, tenha certeza. Se eu colocar classe 1.java, não vai funcionar por quê? O JavaC está esperando qual que é o arquivo que você quer compilar. Ele vai procurar um arquivo chamado classe 1 dentro de C2 barra temp 374 1109. Beleza? Isso, então o que eu vou fazer? JavaC BR com William classe 1.java. Beleza? Tá, para eu compilar, compilou, ótimo. Para eu compilar 2. Para eu compilar 2. CD. Não, a ponta é Java. Aqui eu estou passando o arquivo para ele. Voltar? Não, daí tem uma conta certa. Ah, não, tá no 374. Mas já tem que CDBR. CDBR. Tem que entrar no BR por quê, Diego? Porque ele vai procurar a parte. Se você não passar nenhum diretório para ele, ele vai procurar a partir do diretório atual. Ok? Como a gente não está configurando diretório nenhum, ok, olha no diretório atual. Beleza? Então aqui, JavaC, BR, né? BR não, com Diego, classe 2.java. Mesma coisa vai ser a classe 3. Vou entrar aqui na pasta com JavaC, BR, com Odirley, classe 3. Isso. Aí agora entro lá no com, então vou voltar 2, né? Entro na pasta C2.temp 3741109 com. Ok? É que esse com aqui é diferente desse com aqui. Beleza? Então aí eu vou compilar JavaC, NetDouglas, classe 4.java. Até aí tranquilo, né? Vou no diretório onde eu comecei a salvar e compilo. Agora para compilar esse maldito aqui, ó. Esse programa. Vamos lá, mesma ideia, né? Concorda que eu vou ter que entrar nesse diretório aqui? Beleza? Então vou lá. Então CD vai dar trabalho. E agora? JavaC, né? BR, Edu, IFMS, programa. Ok? Aí você vai lá todo crente, né? Que vai dar certo. Mas, oi. Vamos ver os erros agora que ele disparou. Qual que é esse primeiro erro aqui? Ele não está achando o pacote BR com William. Parou aí. BR com William. Por que ele não está achando se esse pacote existe? Não, não bem por isso. Mas faz sentido também. Por que você sugere que ele não está encontrando esse pacote BR com William? Puta, falei ao vento aula passada, né? Aonde que ele vai procurar esse pacote BR com William? No diretório atual. No diretório atual existe BR com William? Ó, se eu der um dir aqui, ele mostra diretórios. Tem BR, beleza? Se eu der um dir, tem com aqui dentro? Não tem. Por isso ele vai falar o que pra você, ó. Não sei entrar essa classe aqui não. Ok?
Tá, então aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que informar para o Java. Se esses caras aqui estivessem todos na mesma pasta, seria fácil, porque eu entraria na pasta onde eles estão e compilaria de lá. Mas o professor é maldito, botou tudo bagunçado para você. Ok? Então, ele não está encontrando a classe BR com o William classe 1. Então, o que eu vou fazer para ele? Eu vou informar para ele, falar, ó, essa classe aí, você vai encontrar ela nesse diretório aqui. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar javac, o comando vai ser o mesmo praticamente, ó. Vou achar ele aqui. Javac, br, parará, classe que eu quero compilar. Mas entre o javac e isso daqui, eu vou colocar "-cp de class path, ok? E agora eu vou colar o caminho que eu quero que ele procure a classe, na verdade as classes, que ele vir a precisar. Tudo bem? Então, beleza. Só... Aí. Beleza, só que ele continuou dando erro. Vamos lá olhar qual que é o erro que ele está dando agora. Que erro que ele está dando agora? Que ele não está encontrando com o Diego. Beleza? Eu sempre falei isso em LP1 e repito. Encarar os erros vai te ajudar muito. Tá? Tem hora que você não faz ideia do que é o erro que está acontecendo. Você olhando o log do que foi acontecer, você vai conseguir ter um indício do que foi. Ainda mais em sistemas muito grandes. Ok? Tá, então aqui é por quê? É porque ele não está encontrando com o Diego. O que ele fez para chegar à conclusão de que ele não encontrou esse pacote com o Diego? Outra pasta. Tá, mas por que ele não encontrou esse com o Diego? Que no diretório atual não tem. Não é mais diretório atual. Beleza? Aqui, por coincidência, é diretório atual. Não, não é diretório atual. Isso, aham. Ele não está encontrando aqui agora, por quê? Quando você não configura, Odirley, o ClassPath, ele vai assumir o diretório atual. Se você foi lá e configurou, ele fala, ó, então agora eu não sei, agora é tudo que esse cara está me falando. Diretório atual sai de cena. Beleza? Ele vai procurar ali na classe Se você... A regra é simples. Não configurou, é diretório atual. Configurou, é o que você colocou. Ok? Então aqui, se eu falei que o meu ClassPath é C2.stemp 374.1109, é lá que ele vai procurar. Então o que ele fez? Ele foi procurar uma pasta chamada com dentro desse diretório aqui. Vamos ver se existe. Então, abriu o diretório, ele foi aqui e procurou uma pasta chamada com. Dentro dessa pasta com, ele procurou por qual outra pasta? Procurou a pasta Diego. Tem pasta Diego aqui? Não, não encontrou. E agora? Agora eu vou colocar a pasta lá onde está essa com Diego, beleza? Que a gente já viu aqui pelo enunciado, que é essa daqui. Aí o que você faz? Vai lá espertão, já sei o que eu vou fazer. Copia aqui, né? E troca. Vem aqui e coloca "-cp", cola o diretório onde está essa classe com Diego, beleza? E vai lá todo esperançoso, achando que vai. Deixa eu limpar a tela. E não vai. Não vai por quê? Quem que ele não está encontrando agora? O maldito do William de novo. Por quê? Porque você havia configurado o William, mas agora você configurou outra pasta. Você vai ter que passar mais de uma pasta para ele. A partir do comando cp, você usou ele, você configurou, compilou. Você compilou aquele que lá atrás. Certo. Ele guarda na memória, Não. Guarda na memória o quê? tipo, ó, você está compilando, só que a primeira não, a primeira apareceu o BR com William. Não, mas é justamente isso. Você está tirando uma e a outra está voltando. Então, mas é justamente isso que eu estou falando, ó. A hora que eu fiz a segunda compilação, quem que voltou a dar erro? A William. Por quê? Porque você trocou, então ele não fica guardado nada na memória, não. Então, o que ele fez? Agora você solucionou o problema do Diego. Pode ver que o Diego não aparece aqui. Só que o William voltou a disparar problema. Por quê? Porque a pasta onde o William pode ser encontrado não está dentro do meu ClassPath. Então, assim, a gente já viu que colocar a pasta do Diego ou colocar a pasta do William não vai resolver. Eu vou ter que colocar as duas para ele. Beleza? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, separo por ponto e vírgula e coloco a minha outra classe. A classe do Diego é essa daqui, né? 374
1109. Ok? Então nota, ó, daqui até aqui está o diretório onde ele consegue encontrar o Diego, né? E daqui até aqui a pasta onde ele encontra o William. Beleza? Certo. Agora se a gente subir lá, quem que ele não está encontrando? O Odirley. Beleza? Vai ser a mesma coisa. Aonde que está o Odirley? O Odirley está nessa pasta aqui, ó. Então eu vou pegar a pasta do Odirley, beleza? E vou colocar lá naquele bolo doido. Então ponto e vírgula. Colar aqui. Ok? Toda hora eu esqueço de limpar a tela. Beleza, continua com erro ainda. Quem não está encontrando agora? O NetDouglas. Mesma coisa, NetDouglas, você está nessa pasta aqui. Então vamos colocar o NetDouglas também. O NetDouglas também no Class F. Acho que passou, né? 1, 2, aqui 3, ponto e vírgula. Beleza? E agora eu vou executar. Como que eu executo? Java, todo esse conjunto de diretórios, porque do mesmo jeito que ele precisou encontrar esses arquivos para compilar, ele vai precisar para executar. Beleza? Depois do Java, eu não coloco o nome da minha classe. O nome da classe que eu quero executar é br.edu.ifms.programa. Beleza? É isso que eu coloco aqui. Aí C. E aí? Erro. Não foi possível carregar essa classe aí. Por quê? Aonde que o Java vai procurar essa classe? BR, Edu e FMS Programa. Hã? Em todas essas pastas aí. Ele está dentro dessas pastas? Não está. Então, para execução, eu vou ter que adicionar, além disso, a pasta... Hã? Vai dar trabalho. Eu vou ter que adicionar a pasta vai dar trabalho. Então, ponto e vírgula. C2 pontos, parará, parará, vai dar trabalho. Estou com preguiça de escrever isso daqui tudo. Ele poderia continuar considerando também o diretório atual, né? Para eu dizer que ele continua considerando o diretório atual, você coloca ponto. Beleza? Então, em vez de você adicionar um diretório, você quer assim, ó, independentemente do diretório aonde eu estiver, eu quero que você considere esse diretório também dentro do ClassPath. Em vez de você adicionar o diretório, você coloca um ponto. Beleza? Feito isso, não vai aparecer nada porque o nosso programa não faz nada. Ok? Beleza? Pessoal, tem que fazer especificamente, eu já falava isso em LP1, especificamente em LP2, vocês precisam entender. Porque se vocês chegarem em LP3 e LP4 sem entender, vai dar uma trabalheira lascada para vocês. Mas ele já não está em validade. Ele já estava em validade de trabalho, certo? Está falando por que ele não achou, né? Qual que foi a regra que eu te falei agora há pouco? As duas. Se eu não configurei o ClassPath, ele vai considerar o diretório atual. Se eu configurei, ele vai considerar aquilo que eu passei. E adeus diretório atual. Então, o que eu fiz aqui? Na hora de executar, eu falei para ele, ó, procura também dentro do meu diretório atual. É. No final, né? Você colocou nas pastas certas? Eu criei pasta porque não precisava. Eu coloquei o pacote não era do Liga, eu coloquei o pacote sem um. Mas como que você compilou? Aí eu fiz tudo isso aí que você falou. Aí, e adicionou também no ClassPath tudo? Eu acho que no final, em vez de eu adicionar, tipo assim, botar um ponto, eu adicionei um caminho que vai... Não faz diferença nenhuma, tá? Então o que ele fez? Ele, em vez de colocar o ponto aqui, ele colocou C2 pontos, tempo 374, vai dar trabalho. Funcionaria igualmente. Qual que é a diferença? A diferença é que no seu caso, se você desse um CD ponto ponto
e executasse de volta a linha, o seu funcionaria. O meu para de funcionar. Por quê? Porque agora o meu vai procurar aquela classe aqui onde eu estou. O seu não, continuaria procurando na pasta fixa que você colocar lá. Entendeu? Beleza? Tá, podem usar o restante da aula para fazer a atividade.